Lendo o nosso livro, né, que a gente segue já há algum tempo, do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, nós começamos um novo parágrafo em que um novo capítulo, perdão, em que depois de um trabalho bem extenso, eles se reuniam para receberem orientações. E era uma espécie de congresso, congraçamento, em que muitos espíritos de escola estavam presentes, o próprio Bezerra de Menezes fazia parte da mesa dirigente daquele encontro e aguardavam o, o comparecimento, se eu não estou enganado, de Ismael, que é considerado pelos espíritas o mentor, né, podemos chamar assim, do Brasil. E assim, por um espírito ser mentor do que é considerado a pátria do Evangelho, não é pouca coisa, não. Então vamos continuar aqui. Voltar aqui só um pouquinho. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, podemos ver no belo palco um grande coral infanto-juvenil, que encheu da magia musical em suas vozes angelicais incomparável beleza. Ainda não acostumáramos com o esplendor da multidão, quando vimos uma luz multicor, em tons suaves, descer sobre. Peraí. Descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplendente, e nela materializar-se, a pouco e pouco, o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, a gardênia, reacendeu no imenso auditório, que não pôde suportar as emoções agora transformadas em lágrimas, silenciosas de felicidade. Não não acostumados às excelsas concessões dos céus, o nosso limite emocional rompia-se em brilhantes líquidos que jorravam das comportas dos olhos. Isso é uma coisa interessante, né? Ele comentar, né, que não acostumado a uma presença tão elevada, a emoção faz com que eles caiam em lágrimas. E isso é interessante porque, guardada, logicamente, as devidas proporções, quando a gente se envolve aqui, né, numa vibração mais elevada, a gente também se emociona e a sensação é mais ou menos a mesma coisa que ele está descrevendo aí. Vem uma emoção e um misto de alegria, geralmente com assim uma vontade de quase começar a chorar, mas pela emoção da energia que está ali ao seu redor, que está te acolhendo, te abraçando, da qual você se sente participante. O nobre guia fazia-se acompanhar por dois mensageiros que pareciam venerando os profetas da antiguidade israelita. O coral silenciou, e o sublime enviado de Jesus e seus áulicos foram acomodados à mesa coberta por inigualável arranjo floral, com as tonalidades azul e amarelo, sobre um fundo verde, característico das cores da flama brasileira, símbolo da pátria. Bem-aventurado o mestre de cerimônias, acercou-se da tribuna, bem apresentado,
o mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e entreteceu algumas considerações, após saudar os mentores que dirigiam a solenidade. Nesse mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários, em praticamente todas as nações do planeta, realizava-se um espetáculo a este semelhante com os dirigentes espirituais de cada país. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou seus mensageiros para divertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso grupo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Essa coisa do vem a passos lentos e agora precisa ser acelerado é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco, né? Por que agora precisa ser acelerada? Por que a passos lentos? Porque a Terra ela é habitada por uma ordem de espíritos, digamos assim, né? Acostumadas àquela vibração, aquele sentimento que emana da própria Terra em si. Então, essas condições, elas, para começarem a ser mudadas, a espiritualidade que aqui habita precisa começar a entender essa ideia. Não é um processo como é simplesmente, está na época da Terra evoluir, vão começar a evoluir e os espíritos lá vão ter que se adequar a isso. Tem que se fazer um trabalho inicial para que o orbe terrestre como um todo comece a compreender dessa necessidade de transmutação, de transformação, de evolução. E a partir do momento em que se entende que esse processo vai se iniciar, é que o processo realmente inicia. Então, quando ele diz aqui que começa lentamente, é por causa disso. Porque primeiro tem que fazer o orbe reconhecer, digamos assim, essa necessidade, entender que vai começar um processo de transformação. Então, ele é lento para que as pessoas comecem a perceber e ir começando a se adequar à possível nova realidade. E a partir do momento que eles acham que o orbe terrestre já entendeu isso, mesmo aqueles que rejeitam a ideia, já entenderam que dos acontecimentos futuros, aí o processo começa realmente. E aí, uma vez que o processo começa, de fato, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. Porque aí sim, começou a transformação. A gente tem que prestar atenção nas mudanças para poder se adequar a elas. Senão, vai se tornando incompatível que a gente permaneça nesse orbe. Silvio, dá licença, o que acontece? O histórico que você falou, também os seus habitantes são assim. O aprendizado é lento, lento, lento. Depois, quando chega na fase madura, como nós estamos, ele é explosivo. Tal como é a Terra, tal como será essa transformação. Né? É só isso. Após o coral, usará da oportunidade. Não, Ciro. Ouvi a palavra do Consolador, que deverá chegar aos ouvidos e às exigências humanas, ao mesmo tempo que agora se anuncia chegar. Após o coral, usará da oportunidade o anjo Ismael, que falará
em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre nesta ocasião especial e inadiável. As vozes alteraram-se harmônicas, entoando uma sinfonia especialmente composta para aquela rara ocasião. Ao terminar, o embaixador do Mestre de Nazaré acercou-se da tribuna transparente e deu início à eloquente mensagem. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição, e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença de 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu cérebro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade, conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em a retaguarda das sensações aselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu próprio processo, que geraram calamidades inomináveis. Interessante. Os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram forças inerentes ao seu processo. Quer dizer, existe aquela coisa que a gente sabe da sintonia, né? Semelhante atrai semelhante. Então, os pensamentos da humanidade, as ações da humanidade geram, né, formas de vibração de energia que promovem uma resposta da Terra de acordo com aquelas energias, mas que fazem parte do processo. É aquilo que a gente já vem discutindo várias vezes em relação até à nossa própria o crescimento, conscientização individual. Todas as fases do processo já fizeram em algum momento parte de nós. Então, os maiores absurdos, as coisas mais hediondas que a gente possa imaginar, já foram executadas por cada um de nós também, que isso faz parte do processo de compreensão, de conscientização, de aprendizado.
E aí eu volto a bater mais uma vez nessa tecla. Se fala muito em caminho do meio, mas para conhecer o meio, você tem que conhecer as extremidades. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente visualiza, tudo que a gente aprende, faz parte do processo não só de cada um de nós, mas de toda a Terra, de todo o universo, de toda a criação. Houve um silêncio para a reflexão e logo prosseguiu. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Olha aqui a beleza dessa frase. Né? Já se discutiu muito aqui aquela ideia, né, que era mais forte até no passado, né, do Deus punitivo, do Deus que castiga. Algumas religiões, né, ainda se apegam a isso, né, que você deve temer Deus, porque senão será castigado. E quando ele fala aqui que Jesus não deseja de forma alguma a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, isso abre assim uma perspectiva fantástica para todos os seres. Por mais errado que um espírito possa caminhar, o trabalho de melhoria, de conscientização, de reconhecimento de que seus atos não são dignos, não são adequados, tem que partir dele. E a partir desse início de processo, ele vai se modificando. Quando ele começa a entender que mesmo as coisas que antigamente lhe davam prazer, o faziam se sentir bem, não são os caminhos que devem ser tomados, ele começa gradativamente a abandoná-lo e vai descobrindo novos e vai escolhendo novas jornadas. E tudo isso vai levar ao quê? Quanto mais a gente se conscientiza, menos tempo a gente sofre, né? Que é o que ele fala, vai diminuindo o tempo de depuração. Porque quanto mais a gente vai entendendo o que acontece ao nosso redor, o processo que envolve a todos, a gente vai mais rapidamente percebendo as discrepâncias entre os nossos pensamentos e o que poderia ser melhor entre as nossas ações, entre as nossas formas de falar. Então, o tempo que a gente leva sofrendo no sentido de estar ali adquirindo dívidas, ali realizando situações que gerarão consequências desagradáveis, vai se tornando cada vez menor. Estes, portanto, são dias de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atrairão os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação.
Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Esse período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecimento se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pelas saudades da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Novamente, o amoroso mensageiro silenciou, para que nos uníssemos sempre e ouvíssemos a própria respiração. Com a voz e a modulação de ternura e amor, deu continuidade. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas. Em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros do bem, público e particulares, não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos, aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade de sua hediondez, e os disláteis morais atentatórios às leis da ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. É mesmo nesse caso aqui, né, que ele fala, né, da última oportunidade, né, última entre aspas, é só o último em relação a esse processo terreno, a escolha é deles. Assim, eles pegam esses espíritos que estão muito desarmonizados com qualquer forma de bem-estar coletivo e reencarnam, eles são reencarnados, mas não para que eles sejam obrigados a aprender algo. A escolha continua sendo deles. Né? Quando fala que para escolherem o futuro como melhor o desejarem. Então, é mais uma chance deles tentarem perceber o que está acontecendo e ensaiarem, né, o início, né, de mudanças. Mas a escolha é deles. Se eles quiserem
manter o pasto na mesma forma que vinham antes, como ele disse anteriormente, eles vão ser exilados não como castigo, mas porque não conseguiram mais se adaptar à nova faixa vibracional da Terra quando encerrar esse processo. Confiamos em todos que aqui estamos, confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes desses dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades do nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e caminhando para o trabalho e o dever da solidariedade. Todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando houve. Para por aqui, que vai ter uma hora. Então, ver como não é de forma alguma, um processo simples, né? Uma coisa que vai ainda se estender por muito tempo, porque muito tem que ser modificado, muito tem que ser reconhecido, e muitos espíritos não podem simplesmente, porque caminham entre sombras, terem determinado o seu futuro próximo sem que se tenha feito tudo por eles, sem que se tenha uma nova oportunidade reencarnatória, sem que os espíritos que escolheram o caminho de servir e tentar ajudar possam tentar se aproximar e trabalhar com eles. Então, tudo envolve tempo, envolve presença. A gente vamos continuar aqui a exposição do Ismael semana que vem.